Deus, noite de alegria, noite de domingo, noite que a igreja de Deus precisa estar cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor dos Exércitos. Esse dia nós oferecemos ao Senhor, e no final deste dia não poderíamos deixar de louvar, de adorar, de enaltecer esse Deus grande, esse Deus poderoso. Está terminando toda essa nuvem negra, e em breve estaremos aqui abraçados juntos, saltando e exaltando a este Deus que merece toda a glória e toda a honra. Amém? Vamos orar. Fique de pé nessa hora, onde você estiver, em reverência à presença gloriosa do Senhor, para mostrar para o Senhor que você é um guerreiro de Deus. Levante-se agora e se apresente a Deus, guerreira e guerreiros do Senhor. Vamos falar com o nosso Deus neste culto, amém? Ao iniciar. Nosso Deus e nosso Pai, ó Senhor, como nós te agradecemos e te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai, pelo pão de cada dia, pelo vestir e pelo calçar, pela paz, Senhor amado, que só o Senhor tem para nos dar, pelo sorriso que muitas vezes, Senhor amado, é estampado em nossa face, porque a presença do Senhor é grande, é real sobre as nossas vidas, e isso, Pai, não temos como, Pai, te agradecer, Deus. Oh, Senhor, recebe agora este louvor, Senhor. Sei que há anjos de Deus aqui, meu Pai, aleluia, para louvar junto com esta equipe, Senhor. Receba, Deus, no trono dos céus, que a porta do céu se abra nesta hora para este grande louvor, em nome de Jesus, amém? Continue aí ligado, ouvindo os louvores e louvando e adorando o nome deste Deus, amém? Louvarei.
o Senhor possa restituir agora tudo aquilo que o diabo nos levou, tudo aquilo que foi levado, para que nós pudéssemos crescer, que o Senhor possa estar nos preparando para a restituição, que ela é melhor do que a glória da primeira casa. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é tudo que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão e em alto amor restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e com teu azeite minha dor restitui e leva-me as águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor.
Continue ligado no trono da glória do nosso Deus. Que nesta hora você receba dentro da sua casa uma palavra vindo dos céus ao seu coração. Prepare o seu coração nesta hora. Abra o seu coração em nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja. Eu estou aqui na comunidade evangélica do Cristo Vivo. O meu nome é Rosane Damasceno e eu sou diaconisa desta igreja. Eu quero trazer para vocês nesta noite uma palavra de fé, uma palavra de esperança para o seu coração. Eu quero falar para vocês nessa noite no livro de Abacuque. Esse nome Abacuque, ele significa abraço. E em meio a momentos de crise, de saúde e de situação financeira e de desespero social, eu quero que você sinta este abraço e esse refrigério do Senhor para a sua vida. Esse livro de Abacuque é um livro que ele tem 3 capítulos, 2 capítulos sendo proféticos e 1 de oração. Eu quero te convidar a abrir Abacuque no capítulo 1 e nós vamos ler até o 4, que é a iniquidade de Judá. Amém? Que diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência está diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Queridos, essa história deste livro de Abacuque, ela se inicia com algumas indagações de Abacuque no tempo em que ele estava vivendo. Naquela época era o reinado de Josias e era um bom reinado. Só que o reinado do rei Josias veio acabar, porque Josias veio a falecer. E nisso o povo de Babilônia tomou a cidade de Judá. E diante de tudo isso, a cidade ela veio passando por alguns fracassos pelo poder babilônico, onde os direitos estavam sendo distorcidos. O povo estava passando sobre ameaças, e meio a toda essa desolação, o profeta Abacuque, ele se sentiu coagido com tudo isso que estava acontecendo. E neste período de toda esta crise, essa história me fez pensar no momento que nós também estamos passando. Uma situação em que nosso país está passando em circunstâncias de crise exponencial, onde nós não sabemos quando vai acabar toda essa situação que nós estamos vivendo, de crise social, na área da saúde, na área financeira, na área social. E o profeta Abacuque, essa história, como nos dias de hoje, que eu relatei, essa situação que ele vinha passando, ele se encontrou numa situação espiritual em que ele começou a fazer algumas indagações a Deus. E ele perguntou: até quando, Senhor? Clamarei e não me escutarás? Até quando ficará em silêncio comigo? O profeta Abacuque, ele estava se sentindo comovido diante de tudo que estava acontecendo naquela época. E ele queria uma resposta do Senhor sobre aquilo, porque ele não conseguia entender como é que os injustos
poderia estar sobressaindo aos justos. E o profeta Abacuque, ele queria uma resposta de Deus. E essa história me fez entender que hoje, nos dias de hoje, muitas das vezes nós também indagamos ao Senhor. A gente faz as mesmas indagações. Senhor, será que o Senhor se esqueceu de nós? Até quando, Senhor, continuaremos nessa situação? Até quando, Senhor amado, o Senhor ficará em silêncio diante dessa situação? E assim como o profeta Abacuque estava indagando ao Senhor, às vezes nos colocamos na mesma situação de indagar. Mas confiar na integridade de Deus é essencial para que Deus, meus amados, venha operar em nossas vidas. Existe o tempo do Senhor. O Senhor nos chama a ter paciência. O Senhor nos convida a esperar nele. O Senhor nos convida a confiar nele. Existe 2 tempos. Existe o Cronos, que é o tempo humano, onde se é dividido entre dias, que é a semana, meses e ano. E existe o tempo que é o Kairos de Deus. O Kairos de Deus é o tempo que nós não sabemos quando é que chegará o fim. Mas nós temos que ter a confiança no Senhor e esperar o Kairos de Deus, porque o Kairos de Deus está sobre a vontade do Senhor sobre a nossa vida. E diante dessa situação do profeta Abacuque, o Senhor ele trouxe para Abacuque, diante da sua indagação, a seguinte resposta, que está aqui em Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4, e eu quero ler somente a parte B, que diz que o justo viverá pela sua fé. Querido, nós não podemos perder a fé no Senhor. A própria palavra do Senhor disse que nós viveremos pela fé no Senhor. Então que o Senhor possa, nesta noite, estar animando a sua fé. Confia na palavra do Senhor. Apegue-se à palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela nos ensina a caminhar, a perseverar em confiança em Deus. Mas, diante de tudo isso, o profeta Abacuque, ele se reteve e não mais indagou a Deus. Depois o profeta Abacuque, a partir do momento que ele se pôs a orar ao Senhor, ele recebeu a confirmação e a resposta daquilo que ele queria. A partir do momento, meu querido, que você para de indagar ao Senhor e começa a buscar ao Senhor em oração, o Espírito Santo de Deus, ele fala ao seu coração. Porque é através da oração que você busca intimidade com Deus. É através da oração que o Senhor, ele se mostra a você. E ele dá as respostas que o seu coração precisa. Queridos, aqui em Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17 até o 18 ou 19, diz o seguinte: essa foi o momento que Abacuque se pôs a orar ao Senhor. Aqui no capítulo 3, que diz a oração de Abacuque. Essa oração ela foi feita em forma de cânticos. E nesse momento que Abacuque começa a orar ao Senhor, a cantar ao Senhor essas palavras, em meio a todo essa oração que ele faz, ele vem discorrendo essa oração, e no final, quando o Espírito Santo do Senhor começa a falar ao coração de Abacuque, e traz a Abacuque uma palavra de esperança, e essa mesma palavra de esperança que Deus trouxe a Abacuque, eu quero trazer para o seu coração nessa noite, que diz o seguinte:
Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor, o Deus, é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da coça e me faz andar alterneiramente. Ainda que a sua resposta não venha chegar, ainda que a sua videira não venha trazer frutos, meus queridos, todavia, confia no Senhor, continua confiando no Senhor, não perca a sua esperança. Nós estamos passando por uma situação um pouco difícil, aonde o povo do Senhor não está tendo a liberdade de se unir, de estar juntos por uma situação que o nosso país está passando. Mas eu quero dizer uma coisa para você: você é morada do Senhor, você é casa de Deus. Da mesma forma que quando você está na casa do Senhor reunido com os seus irmãos, você consegue se achegar a Deus em oração, da mesma maneira, aí na sua casa, não perca a esperança de falar com Deus, continua buscando ao Senhor, continua buscando os pés do Senhor e não deixa e não permita que a sua esperança venha morrer. Por mais que a situação não esteja boa o suficiente e as circunstâncias sempre dizem ao contrário, creia no Senhor Jesus Cristo, creia que o Senhor é um Deus do ontem, do hoje, é um Deus presente, é um Deus que não desampara os seus. Amém, queridos? Que você possa encontrar a resposta, que você possa encontrar paz, que você possa encontrar alegria no Senhor diante de todas e quaisquer situações que você venha estar passando. Muitas das vezes das nossas vidas, nós nos encontramos entristecidos, nós encontramos desanimados diante de uma situação que muitas das vezes a gente não encontra a resposta. Às vezes parece que o fruto não está na videira, muitas das vezes parece que o mar não quer se abrir. E você pergunta ao Senhor: Senhor, aonde tu estás? Senhor, o Senhor ainda está me vendo? Mas, querido, confia no Senhor teu Deus, espera no Senhor, confia nele e o mais ele fará para a sua vida. Muitas das vezes nós queremos dar um jeitinho e antecipar as bênçãos de Deus nas nossas vidas. O Senhor, ele não precisa do nosso jeitinho. O Senhor, ele não precisa que nós venhamos fazer com que a bênção que ele nos prometeu venha acontecer. Tudo que o Senhor quer é que você espere nele, que você confia nele, que você entregue o seu caminho nas mãos do Senhor, que você persevere na esperança de que o Senhor vai fazer por você. Eu quero citar aqui a história de Abraão. Deus, ele fez umas promessas para Abraão. Deus disse que através de Abraão ele suscitaria uma grande nação. Mas Abraão olhou para si mesmo e pensou: Senhor, de mim o Senhor suscitará uma nação, porém eu não tenho filhos. Pois a geração naquela época, ela era contada através do homem. Mas a mulher de Abraão, ela não podia ter filhos. Mas o Senhor foi fiel. Mesmo diante de uma situação em que ela quis dar um jeitinho e antecipar a bênção do Senhor, mesmo assim, as promessas do Senhor, elas não foram frustradas na vida de Abraão. Às vezes você pode dar um jeitinho e você diz: acabou para mim. Essa forma que eu usei fez com que as coisas, as situações de Deus que era para vir na minha vida não vai acontecer mais. Não pense assim. Nós somos seres humanos falhos, nós somos seres humanos fracos e o Senhor, ele não olha para a nossa debilidade, porque o Senhor, ele é justo, ele é poderoso. O Senhor, ele não muda. Nós mudamos, mas o Senhor não muda.
Então confia no Senhor, confia na bênção do Senhor para a sua vida. Se o Senhor te prometeu, Ele vai cumprir. Abraão, ele confiou no Senhor. Abraão, ele guardou aquela promessa do Senhor no seu coração. Mesmo diante da tua esposa ali pedindo a ele que mudasse o círculo da vida, que mudasse a situação para que aquilo acontecesse. Ele atentou para que a sua esposa disse, mas dentro do coração ele sabia que a promessa do Senhor ia cumprir de outra forma. Abraão sabia que Deus, aquele Deus que havia dito a ele aquela promessa, ele iria cumprir na vida dele. E o Senhor, Ele pode até tardar, meu querido, mas Ele não falha. O nosso Deus, Ele pode até demorar, mas Ele não falha. Vamos confiar no Kairos de Deus, vamos confiar no tempo do Senhor. Não desanime o seu coração, tenha esperança em Jesus Cristo. Você foi chamado para ser vencedor, você foi chamado para que o Senhor venha cumprir as promessas dEle na sua vida. As promessas do Pai vai se cumprir na sua vida, não importa o que a realidade diz, você verá o melhor do Senhor se cumprir na sua vida. Não temas, confia nele, confia no Senhor. Abacuque, em um momento de crise espiritual, ele indagava ao Senhor. Ele não acreditava que Deus pudesse estar vendo tudo o que está acontecendo. Muitas das vezes a gente tem esse hábito de indagar ao Senhor. Nós temos o hábito de achar que Deus não está vendo a nossa vida, que Deus não está contemplando a nossa situação, porque nós somos falhos e os nossos limites são poucos. Mas confia no Senhor Jesus. Se existe uma obra de Deus a ser resolvida e revelada na sua vida, meu querido, o Senhor é fiel para cumprir. Somente guarde a promessa. Tudo que o Senhor quer que você guarde a promessa, mas guarde a promessa do Senhor dentro do seu coração. Quando você guarda a promessa do Senhor, você consegue perseverar no Senhor. O povo de Israel era um povo que eles conheciam o Senhor, eles buscavam pelo Senhor, porém eles não sabiam perseverar, eles não sabiam esperar no Senhor. E por esse motivo, eles vieram a murmurar e não conseguiram chegar à terra prometida. O Senhor havia prometido, mas pela falta de confiança, eles não puderam herdar a terra. Então nessa noite eu quero dizer para você, confia no Senhor de todo o teu coração, porque Ele é um Deus que só tem pensamentos de paz ao teu respeito. Amém? E eu quero fazer uma oração por você nessa noite. Curva a sua cabeça, leva o teu pensamento ao trono do Senhor nesta noite. Altíssimo Deus e soberano, nesse momento, Pai querido, eu quero colocar diante de Ti cada vida, Senhor, que nesta noite está ouvindo esta palavra. Que esta palavra, Senhor, venha vir como uma flecha diante dos corações. Que essa palavra, Senhor, venha frutificar. E que esses corações venham ser terras férteis, meu Deus, para que o Senhor venha operar. E que a esperança, a paz e a alegria, Pai, possa estar no coração de cada um. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. E que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo e as doces consolações do Senhor esteja com cada um de vós, desde agora e para todo sempre. Amém.